Fala pessoal, hoje o vídeo ele é diferente de tudo que a gente já falou aqui na nossa playlist de impressão 3D. Então fique até o final porque vão ter detalhes, principalmente de impressão de peças metálicas, pessoal. Como fazer e principalmente qual que é a impressora que hoje vai entrar no mercado e pode tornar acessível esse tipo de impressão para você. Isso mesmo, galera. Mas antes de mais nada, hashtag obrigado aqui para vocês que estão acompanhando a comunidade 3D aqui da Foremost. E como método de agradecer a vocês, estamos deixando aqui um cupom de 10% de desconto, então só acessar aqui embaixo na descrição do vídeo. Na Foremost a gente tem desde matéria-prima, itens personalizados, que a gente pode fazer trabalhos para você. Não encontra nada lá, entre em contato que a gente consegue materializar essa sua ideia. Hoje a gente trouxe aqui, dentro do universo que é a impressão de metais, a gente trouxe uma única empresa que tem chamado bastante atenção, e ela é uma empresa canadense. E ela tem revolucionado o mercado de impressão 3D em metais por alguns requisitos que as impressoras deles têm, né? E por ser uma empresa canadense, eles fizeram feiras, algo que é muito diferente aqui no Brasil. A gente tem a Expo 3D BR, a gente tem algumas feiras de impressão 3D, mas não é tão forte como lá fora ainda, e é um sonho nosso aqui da Foremost 3D que isso se fortifique. Apareceu uma impressora que chamou toda a atenção da feira, que foi a Conflux 1, que é a impressora carro-chefe da Rapid. Como é que funciona essa impressora? Ela é uma impressora de materiais, peças metálicas, pessoal. Aqui em alguns vídeos da Foremost a gente já comentou que esse tipo de impressão geralmente funciona à base de pó metálico. Mas qual que é o diferencial dessa impressora? Ela é uma pasta metálica, pessoal, que ela utiliza para impressão 3D. Já viu isso? Não é líquido e não é sólido. Eles fazem um composto que tem um solvente que não é a base de solventes tradicionais, é a base de água mesmo. Ele faz com que isso se conduza, né, por tubos. Então é como se fosse um filamento, só que em pó e não é líquido. E ele faz por deposição. Então ele usa toda a estrutura, todo o conhecimento que a gente já tem em outras impressoras de impressão 3D para fazer extrusão, literalmente, que nem a gente tem as FDMs, só que desse material, desse composto é metálico. E isso que é muito bacana. Ele usa o incrível software de fatiamento Cura como base da sua impressora. Então é uma plataforma aberta, eles adaptaram para as impressoras deles e eles conseguem usar esses compósitos para imprimir qualquer peça metálica. Ou seja, a impressão de peças metálicas está chegando ao seu ponto de tornar mais acessível às pessoas físicas, você na sua casa. Quem sabe um dia não vai conseguir fazer uma impressão metálica sem ser por aqueles métodos tão industriais que hoje a gente conhece ainda. Óbvio que ainda existe muito a evoluir, mas esse modelo de impressora já traz uma evolução de simplicidade, praticidade de uso que a gente vê em impressoras convencionais de FDM. Por exemplo, a questão dos suportes, pessoal. Você não tem tanto problema de tirar um suporte como você teria numa impressora industrial de metálicos. Isso é muito acessível e nos trouxe, poxa, como é que já pode ter isso tão pronto no mercado, né? E aí um ponto muito de atenção. O jeito que eles conceberam, né, o conceito de impressão para a Rapid é exatamente você ter mais praticidade e você empoderar as pessoas que não têm um alto nível de conhecimento ou até mesmo ferramentas para operar máquinas de impressão metálica, que hoje é muito leito de pó. Então, duas coisas que eles eliminaram. Uma, o leito de pó, que você tem, quando termina a impressão, você tem aquele cubo de pó que você tem que aspirar, limpar. Então, você tem que ter uma máquina para poder fazer toda essa limpeza, para não perder o pó, porque o pó metálico é muito caro. E também tirando toda a parte de sujeira que faz no dia a dia. Segundo ponto, a peça metálica, ela fica literalmente presa na base onde você imprime a peça, num leito de pó tradicional. Você tem que aí usar uma esmerilhadeira, uma fita de serra para poder tirar essa peça. Ela fica soldada ali, né? Então, isso é uma operação muito, vamos dizer assim, arriscada, né? Você tem que ter um cuidado muito grande, usar EPIs, usar equipamentos adequados, ter uma certa experiência, não é qualquer um que tem essa habilidade. No caso da Rapid, isso se torna muito mais simples, porque ela tem ali o destaque de uma peça como se você estivesse imprimindo numa impressora normal. Por quê? A peça não sai pronta, 100% curada. E aí esse é um ponto de atenção. Você precisa de um forno de sinterização, ali usando gás de argônio para deixar temperaturas altas, para sinterizar o material metálico. Porém, a Rapid fornece esse forno também. Então, você consegue comprar o kit impressora e forno. E a grande vantagem é que o material de suporte que eles usam, ele é evaporativo.
Então, quando você faz a sinterização, literalmente, depois que você tirar a peça do forno, a peça está pronta, sem suporte. Então, não tem muita dor de cabeça, é um processo muito mais prático do que você ter outras produções ali que a gente acompanha de impressão metálica. E além da praticidade, pessoal, reparem bem no que o Luizão comentou com a gente. Você tem ganho de velocidade, impressoras convencionais, às vezes industriais para peças metálicas, vão demorar muito mais tempo, principalmente nessa questão de acabamento de uma peça, sendo que essa peça já está praticamente quase pronta para uso, né? Você vai ter uma economia de material. Isso na indústria, e por isso que a gente vê tanto potencial nessa impressora, é essencial. Então, qualquer evolução que a gente tenha nessa impressora já é uma evolução super potencial para o mercado. Não só para o mercado, às vezes, de uma pessoa que quer ter o uso de uma impressora em casa no futuro, mas principalmente no industrial. Imagine esse tipo de impressora numa escala de produção em série, o quanto que agregaria. Então, realmente, pessoal, por isso que a gente trouxe esse case para vocês. É um case que a gente acredita que é uma empresa que cada vez pode fortificar e trazer mais visibilidade aqui no mercado, principalmente da América do Sul e no Brasil. A gente torce para isso, porque é algo que torna mais acessível, mais utilizável. E o melhor, o processo de sinterização garante com que a peça, se você for fazer uma peça funcional de metal, ele garante que a peça tenha uma estrutura e uma resistência muito similar do que uma peça fundida. Então, obviamente, né, a gente sempre fala, né, a aplicação de cada peça tem que ser estudada com cada desenho e cada material que vai ser feita a impressão. Porém, o processo de sinterização garante uma homogeneidade muito maior do que impressão em camadas. Então, isso também é muito bom para quem quer ter ali, em vez de você ter uma fundição, né, às vezes a pessoa tem uma fundição ou até mesmo envasadora, né, alguma coisa de usinagem metálica, você poderia ter esse equipamento dentro da sua oficina ali para produzir e sinterizar e já entregar uma peça pronta para os seus clientes, ainda mais se for peças com geometrias muito particulares. Isso aumenta a acessibilidade que você tem em pequenos negócios, né, equipamentos que forneçam uma flexibilidade muito maior de produção, muito maior de customização de peças para atender seus clientes. Então, acho que isso é incrível, né, a impressão 3D, mais uma vez, revolucionando cada mercado em que ela toca, e é isso que a gente espera para todos os mercados que conheçam um pouquinho mais de impressão 3D. É isso aí, pessoal. Tem alguma impressora que você conhece de mercado que queira que a gente comente aqui no canal? Tem algum outro modelo que você fale, poxa, será que existe impressora para fazer esse tipo de impressão? Comente aí, a gente vai buscar informações e com certeza vai trazer com toda a alegria do mundo, porque realmente quando vem alguma notícia dessa, de alguma evolução de impressora, pra gente é de encher os olhos e é algo que a gente quer fortificar aqui no Brasil. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com quem você realmente entende que tem que ter um pouco desse conhecimento de impressão 3D, que a gente vai ajudando vocês. É isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez. Até a próxima. Valeu, tchau.